Moçambicanos e moçambicanas, operários e camponeses, trabalhadores das plantações, das serrações e das concessões, trabalhadores das minas, dos caminhos de ferro, dos portos e das fábricas. E essa a citação do discurso de Eduardo Mondlane, proclamando o início da luta armada para a libertação de uma nação oprimida, feita por Samora Machel, no dia da proclamação da independência. Patriotas, em vosso nome, a Frelimo proclama hoje, solenemente, a insurreição geral armada do povo moçambicano contra o colonialismo português, para a conquista da independência total e completa de Moçambique. Canimambo, Canimambo, Frelimo, Canimambo, Canimambo. Antes, porém, ecoou um apelo inadiável à unidade de toda uma nação. E esta voz se ouviu depois do massacre de Moeda, Cabo Delgado, em junho de 1960. Por lá havia um grupo de camponeses que queria libertar-se do colonialismo português, mais desarmado e desarticulado dos outros. Estima-se que cerca de 600 moçambicanos tenham sido mortos. Portugal saiu a ganhar de forma brutal. Aprendeu-se a importância da unidade e lançaram-se as bases para a fundação da Frente de Libertação de Moçambique. Do brutal massacre de Moeda, a unidade dos moçambicanos para enfrentar o colonialismo português foi em torno de 3 movimentos, nomeadamente União Democrática Nacional de Moçambique, o DENAMO, Mozambique African Union, MANU, e a União Nacional Africana de Moçambique Independente, UNAME. Os 3 movimentos tinham um único objetivo: inimigo em comum, mas divididos por vaidades tribais e regionais. É nesta fase da história que um antropólogo de formação, docente de História e Sociologia de profissão, assume-se como arquiteto e desenha um plano de unidade nacional. Estamos a falar de Eduardo Mondlane. Foi ele quem sugeriu a união dos 3 movimentos, que culminou com a fundação da Frelimo. Funcionário das Nações Unidas, Mondlane visita a Tanzânia nos princípios de 1962 e é convidado por refugiados moçambicanos a integrar a luta de libertação nacional, mas antes impôs uma condição. A princípio ele recusou-se. Bom, eu só vou aderir ao movimento de libertação se todos estiverem juntos. Porque não estou convencido que possamos adquirir independência facilmente enquanto estivermos divididos. Mariano Matsini, veterano da luta, estava entre os refugiados moçambicanos na Tanzânia, que largou os estudos de engenharia civil em Portugal para se juntar à causa. E um grande número de moçambicanos veio para as férias, e como meu pai vivia na fronteira com Malawi, então escapei para o Malawi, e Malawi, Tanganyika, ou Tanzânia. E juntei-me, não juntei-me a Frelimo realmente, porque eu juntei-me à UNAME. Juntou-se à UNAME e fez parte de um dos primeiros membros fundadores da Frelimo. Aliás, antes de 30 anos de idade, Matsini já era membro do Comitê Central. Após conversações encabeçadas por Mondlane, os 3 movimentos concordaram em unir-se numa única frente de luta pela libertação do país, a Frelimo. We have to fight militarily for our independence. The involvement of many millions of people in the armed struggle and in the political organization that's at the basis of this is uniting our people. The people of various tribes, various regions are now united. Com o país sob domínio de Portugal, a Frelimo é fundada formalmente em Dar es Salaam, Tanzânia, durante a Conferência de Unidade Nacional, no dia 25 de junho de 1962. E entre os dias 23 e 25 de setembro do mesmo ano, a Frelimo realiza o seu primeiro congresso, com olhos postos nos seguintes objetivos: aprovação dos estatutos da Frelimo, consolidação da unidade nacional
eleição de Eduardo Mondlane como presidente da Frelimo, definir estratégias políticas e diplomáticas para a luta contra o colonialismo português. E entre 1962 e 1964, a Frelimo tentou negociar a independência com Portugal, com base na Resolução das Nações Unidas de 1960 sobre a descolonização, mas foi em vão. Mas realmente os portugueses estavam completamente aderidos à ideia de que as colônias eram províncias. Portanto, eles diziam que não havia necessidade de independência porque já estavam independentes. Portugal está independente, então Moçambique, Angola, aqui, estão independentes. Inconformados com as respostas e sedentos de liberdade, são treinados na Argélia em 1963 os primeiros 250 guerrilheiros da Frelimo. Além de ter um campo de treino militar, Moçambique tinha na Argélia uma inspiração para a independência e foi de lá onde conseguiu os primeiros armamentos para desencadear a luta de libertação nacional. Nós dissemos que Cabo Delgado foi o primeiro a iniciar a luta armada. Dissemos isso porque o primeiro relatório foi de Cabo Delgado. Sim. Mas noutras províncias também iniciaram à mesma hora. Houve um problema em Tete, atrasaram umas horas, sim. Mas foi mesmo dia. A Frelimo contava com 250 guerrilheiros contra cerca de 35 mil soldados portugueses. Para fazer face à desvantagem numérica de contingente militar e bélico, a Frelimo escolheu a guerrilha como estratégia de luta, que consiste no uso de táticas não convencionais por pequenos grupos armados, geralmente irregulares, contra forças militares maiores e mais estabelecidas. Os movimentos que o inimigo realiza é para destruir as condições criadas por essas armas. A guerrilha era 1 minuto de fogo e imediatamente. Então, pumba! Imediatamente saíamos. E, então, isso não causava muitas baixas. Mas mais tarde, quando engrossamos as forças, começamos a fazer uma espécie quase de uma guerra, uma guerra regular. As baixas eram maiores. Atenção! Fogo! Desta forma, a luta começou e avançou. Para poderem compreender que a nossa guerra realmente está desenvolvida, esta nossa presença aqui realmente significa que a nossa guerra está muito desenvolvida. Cabo Delgado, Niassa e Tete foram as primeiras zonas libertadas. Cada uma dessas províncias tinha sua importância. Cabo Delgado é considerada a primeira região atacada. Niassa foi onde a guerra se espalhou mais rápido e Tete era estratégica. 5 deles, 5 maçarogas, não é? Nestes locais, a Frelimo criava escolas, centros de saúde rudimentares, comitês populares, grupos de defesa e promovia alfabetização e mobilização política. A guerra avançava e a Frelimo ia engrossando as suas fileiras, com mais jovens a se juntarem à causa. O movimento chegou a ter 8.000 jovens, 3 anos depois do início da luta, que eram treinados em Naxingueia, Tanzânia, e também em zonas libertadas. Essa é uma delegação. Mateus Kida é um dos jovens que, na altura, juntou-se à Frelimo e fala das dificuldades no avanço da luta. Em Niassa continuou, Cabo Delgado continuou, em Tete e Zambésia interrompeu-se porque não havia condições logísticas que permitissem que a luta desse continuidade. Malawi bloqueou, não podia nos deixar navegar por seu território. Em resposta, Portugal enviou mais tropas para Moçambique, elevando o número total para cerca de 24.000 soldados. Com a intensificação dos contra-ataques por parte dos portugueses, disparou o número da população moçambicana deslocada e a Frelimo enfrenta tensões internas, forçando a necessidade de consolidar a liderança e redesenhar a estratégia de luta.
O segundo congresso da Frelimo realizou-se entre os dias 20 e 25 de julho de 1968 em Machete, província de Niassa. Foi o único realizado no território nacional durante a luta de libertação nacional. O evento serviu para ultrapassar as tensões internas e também a afirmação do movimento a nível interno e externo. O segundo congresso da Frelimo contou com a participação de cerca de 170 delegados e observadores de países e movimentos amigos. Onde exatamente isto está acontecendo? Mateus Kida esteve na organização do evento. Foi um dos responsáveis pela segurança. Primeiro encontramos o lugar, depois de encontrar lugar, foram os chefes, foram dar relatório e lá tomou-se a decisão que deveria ser em Niassa. E então é quando começa a vir quadros vindo de Cabo Delgado, na Xingueia, para vir construir já o acampamento. O evento foi realizado num ambiente tenso entre os camaradas. Cavandami, o chefe Maconde, e Eduardo Monliane, presidente da Frelimo, discordavam em alguns aspectos. As grandes decisões foram da luta prolongada. Por que a luta prolongada? Era preciso transformar o homem e mobilizar as populações para compreender as causas da nossa luta, como também formar a opinião internacional para compreender as razões da nossa luta, por que nós estávamos a lutar. O segundo congresso foi uma vitória, engajamento da mulher, desenvolvimento da mulher na luta libertação nacional. Nós sabíamos que não tínhamos condições, não tínhamos armamento como o inimigo, mas a nossa união, nós moçambicanos, é a arma mais principal. No ano seguinte, a sua reeleição para presidente da Frelimo, 3 de fevereiro de 1969, Eduardo Monliane é assassinado no seu escritório em Dar es Salaam, Tanzânia, onde funcionava a sede da Frelimo, no exílio. O assassinato de Monliane abalou a todos os camaradas que se viram sem o seu líder do movimento de libertação do país, mas a luta tinha de continuar. No seio da Frelimo instalou-se uma crise de liderança e como saída foram indicados 3 líderes, ou seja, houve um triunvirato. O que sucedeu imediatamente ao assassinato de Monliane foi o desânimo para continuar com a guerra de libertação nacional. Quando tomamos conhecimento foi susto, em primeiro lugar é susto, o nosso chefe foi. Quem vai pegar no barco e dar continuidade? Porque ele sabia que estávamos em guerra. E a qualquer altura ele podia morrer. Mas a guerra não podia parar. Então ele preparou-nos para um dia a gente poder substituí-lo e continuar com a luta armada. Com o assassinato de Eduardo Monliane, Portugal tinha quase certeza que a Frelimo estava enfraquecida. Em 1970, lança a Operação Nogórdio, a maior ofensiva militar portuguesa no continente africano. Liderada pelo então comandante-chefe das forças portuguesas em Moçambique, Calusa de Arriaga, a operação militar tinha os seguintes objetivos: destruir a infraestrutura da Frelimo na fronteira com a Tanzânia, eliminar líderes e guerrilheiros da Frelimo, romper o apoio popular à guerrilha nas zonas libertadas, reafirmar o domínio colonial português sobre o norte de Moçambique. Para cumprir tais objetivos, Portugal investiu na aquisição de todo tipo de equipamento bélico, desde aviões, helicópteros e artilharia pesada. Estima-se que Nogórdio tenha envolvido mais de 30 mil soldados, incluindo tropas de elite, forças especiais e unidades de artilharia e aviação. E esta operação sentiu-se muito mais pesado em Cabo Delgado, mas teve impacto também no Niassa, teve impacto em Tete, onde já tínhamos a luta e mostrou
que era uma operação em que o general Causa Darriaga estava determinado para eliminar. Mas os guerrilheiros da Frelimo começaram a preparar-se para responder à ofensiva militar portuguesa. A Operação Nogórdio não conseguiu acabar com a Frelimo, mas fez muitas mortes. Estima-se que tenham morrido mais de 400 guerrilheiros do movimento e do lado português os números apontam para 132 mortos. Ainda assim, a luta continuou. O Causa Darriaga, com as suas forças reacionárias, como uma minhoca que penetrou no formigueiro e as formigas atacaram em todos os lados. Quer dizer, é um elefante que se introduziu dentro da água e perdeu o seu peso. O povo rodeou e continua a rodear, continua a defender os seus objetivos, o povo. Por isso, não pode ter sucesso. E o sucesso foi da Frelimo. Portanto, o Nogórdio não produziu efeitos. Adaptamos rapidamente e avançamos. E já estamos para avançar para Inhambane. Assim, no dia 7 de setembro de 1974, foram assinados os Acordos de Lusaka entre o governo de Portugal e a Frelimo, que definiu os termos para a independência de Moçambique. Eles não vinham com a ideia de cessar fogo. E nós dissemos que, bom, cessar fogo, primeiro você deve reconhecer que nós temos direito de independência, não é? Reconheçam isso, então depois daí é mais fácil a gente cessar fogo. Agora, só cessar fogo sem nenhuma promessa vossa. E foi assim que Portugal cedeu e a celebração da independência de Moçambique foi marcada para 25 de junho de 1975, em homenagem ao dia da fundação da Frelimo. Diante de uma multidão de mais de 80 mil pessoas no estádio da Machava, Samora Machel, presidente da Frelimo, ergueu a voz da história e proclamou, com emoção e firmeza, a tão sonhada independência nacional. Povo moçambicano, em vosso nome, às 0 horas de hoje, 25 de junho de 1975, o Comitê Central da Frelimo proclama solenemente a independência total e completa de Moçambique. E este ano refazemos os caminhos da nossa história da luta de libertação, já não como uma nação que desperta, mas como um povo que carrega com orgulho meio século de soberania. Tal como em 1975, a partir do estádio da Machava, voltamos ao passado, refletimos sobre o presente e projetamos o futuro que queremos construir enquanto uma nação, celebrando com honra as bodas de ouro da nossa independência. A reportagem é de Helder Matuassa, Abdul Manissa, Gaspar Chirinda e Dário Cossa. STV.